dia, senhores vereadores. De acordo com o inciso 2 e artigo 44 do artigo 159 do Regimento Interno, solicito da assessoria administrativa efetuar a chamada dos senhores vereadores por determinação. Primeiro secretário em exercício, Francisco Hilário. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos fazer a chamada dos senhores vereadores nessa 8ª sessão ordinária, realizada a partir das 8h10 do dia 28 de setembro de 1994. Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celínio Nogueira Barros, Edibenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouças da Costa, José Rosendo Freire, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas. Havendo número legal de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declara aberta a 8ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa a ser realizada neste dia 28 de setembro. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 90 minutos. De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito da assessoria por determinação do primeiro secretário em exercício efetuar a leitura da ata da 7ª sessão legislativa, 7ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa realizada no dia 21 de setembro próximo passado. Senhores vereadores, vamos agora fazer a leitura da ata da 7ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 1994, às 8h15, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celínio Nogueira Barros, Edibenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouças da Costa, José Rosendo Freire, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia e Roberto Wagner de Freitas. Na presidência, o vereador Celínio Nogueira Barros, secretariado pelo primeiro secretário em exercício, vereador Francisco Hilário de Oliveira. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se à leitura da ata da 6ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa realizada em 14 de setembro de 1994, sendo aprovada sem retificações. As matérias para leitura no expediente constaram: projeto de resolução número 10/94, de 19 de setembro de 1994, da mesa diretora da Câmara Municipal. Indicação número 1/94, do vereador Raimundo Dinardo da Silva Maia. Indicação número 2/94, do vereador Raimundo Dinardo da Silva Maia. Indicação número 3/94, do vereador João Antônio Viana. Ofício número 118 ao 120/94, do presidente dessa Casa Legislativa. Ofício número 196/94, da secretária de Finanças do município. Correspondência do senhor prefeito municipal contendo o quadro demonstrativo para efeito de cálculo para os subsídios dos senhores vereadores. Orientação número 12/94, do Tribunal de Contas dos Municípios. Correspondência do Ministério da Educação. Correspondência da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Ofício número 28/94, do presidente do SINCEP. Na tribuna popular, usaram a palavra os senhores Erisvaldo Oliveira Maia, Manuel Gondim e Evandro Santiago de Oliveira. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usada a palavra os vereadores José Rosendo Freire. Começou o seu pronunciamento parabenizando a presidente dessa casa pela retirada de pauta do projeto de lei encaminhado pelo senhor prefeito, já que não atende às necessidades dos servidores e pelo aumento dos servidores desta casa. Parabenizou também os oradores da tribuna popular pelos assuntos enfocados e que são de interesse da população. Falou ainda que deixará essa casa no próximo dia 30 do corrente
mas espero voltar e aprovar o projeto do concurso, quando este satisfizer as necessidades dos servidores, ou rejeitar quando não atender os direitos dos servidores. Parabenizou a todos os vereadores e servidores, principalmente aos vereadores que apresentaram as indicações lidas no expediente. Aragaci Monteiro Chaves começou seu pronunciamento fazendo algumas reclamações como saber por que os poços que já foram escavados até hoje não foram colocados em funcionamento. Sobre os desperdícios d'água na cidade, para se evitar é necessário se colocar hidrômetro nos pontos de desperdício. Falou ainda que a Comissão de Defesa Civil do Consumidor para tomar providências para regularizar a situação do leite. Falou ainda que já fez várias solicitações para recuperar as estradas, porque por onde tem trafegado, nenhum benefício foi feito e vai começar o outro período invernoso e as estradas continuam intrafegáveis. Falou ainda sobre a praça a ser construída na Baixada. O terreno, segundo informações, já foi comprado pelo senhor Jurandir para construir um posto. Queria solicitar à Prefeitura a desapropriação deste terreno porque já existem muitos postos e praças a cidade não dispõe, principalmente na periferia. Falou ainda sobre o projeto de lei número 409/94 que, se não atender às reivindicações dos servidores, não votará a favor. Deve-se antes formar uma comissão com todos os representantes de categorias, vereadores, executivos, sindicato e CUT e elaborar um projeto satisfatório. Manuel Moreira de Almeida começou o seu pronunciamento falando do projeto de lei ora em tramitação que regula a vida funcional dos servidores municipais. Continuando com seu pensamento, falou que foi aprovado na legislatura passada e sancionado, salvo engano, na gestão do ex-presidente José Rosendo Freire, um projeto de lei sobre o concurso público, mas foi impetrado um mandado de segurança pelo então prefeito José de Oliveira Maia e retirado pelo prefeito atual. Não sei se caducou este concurso. Outro ponto que acho inconstitucional, já que não sou jurista, é constar nos anexos do projeto salários inferiores ao mínimo determinado por lei. O senhor presidente pediu um espaço e fez um requerimento verbal ampliando o tempo do expediente para mais 30 minutos, de acordo com o artigo 150, inciso 2 do Regimento Interno, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Continuando com o seu pronunciamento, o vereador Manuel falou também da necessidade de se fazer um esclarecimento à população sobre o desperdício d'água, como também um esclarecimento à população do perigo dos incêndios. Fez ainda uma sugestão à presidência desta casa para envidar esforços junto ao governo do estado para viabilizar as propriedades destruídas pelos incêndios. Falou ainda que as negociações devem ser retomadas para não prejudicar cada vez mais os servidores. Roberto Wagner de Freitas começou o seu pronunciamento falando do concurso público, que não é constitucional, já que não se paga o salário mínimo. A Câmara fez o seu concurso e paga o salário mínimo a todos os servidores. Já que a Prefeitura não tem condições, não devia enviar o projeto à Câmara. Falou ainda que o seu presidente foi muito sensível quando retirou de pauta o projeto de lei número 409/94. O que se lamenta ainda é a falta do secretário de administração fazer reuniões, dizer que os aposentados têm direito a receber aumento e na hora de pagar não consegue o benefício aos aposentados, já deram a sua parcela de colaboração ao município. Parabenizou o senhor Neco sobre o problema da água, mas o saneamento básico é mais importante porque Tabuleiro é a cidade mais suja do Ceará. Sobre o problema da construção da praça na bifurcação da Batista Maia com Antônio Alves Maia, é um verdadeiro absurdo não utilizar o espaço para a construção de uma praça e ser utilizada para a construção de um posto de gasolina. Fez ainda uma pequena crítica aos vereadores pelo não comparecimento à reunião do SINCEP. Ramos de Narda Silva Maia começou seu pronunciamento pedindo desculpas em razão do seu não comparecimento à Assembleia dos Servidores, já que se encontrava em Fortaleza com doadores para pagar o sangue utilizado pelo senhor Nabal. Falou ainda das obras que foram conseguidas pelo seu prefeito, como a caixa d'água que irá beneficiar o Mutirão, Vila Macena, Vila São Vicente, o bairro Bom Futuro. Falou do convênio para a conclusão da adutora da Chapada e o calçamento que leva ao hospital. Celino Nogueira Barro falou sobre a água do bairro Bom Futuro, já está sendo construído no local para se colocar o motobomba para impulsionar a água para todo o bairro. Sobre o problema do desperdício d'água e da limpeza da cidade, como ideia, seria necessário se confeccionar uns panfletos e distribuir em todas as residências com o objetivo de conscientizar a população sobre o desperdício d'água e como é prejudicial à população, como também dar um prazo de 30 dias para os comerciantes comprarem tambores e guardarem o seu próprio lixo dentro dos seus estabelecimentos.
Se a medida não for acatada pelos comerciantes, então entra-se com a punição, multa para os infratores que jogam lixo nas ruas. Sobre o regime jurídico único, tem que haver uma discussão mais coerente, porque vai dar prejuízo aos servidores. Isso já foi discutido antes e sempre afirmei que não dá certo, da maneira como está sendo exposto. Parabenizou a todos os vereadores que tiveram a feliz ideia de apresentar as indicações, pedindo a restauração das estradas. Sobre o Corpo de Bombeiros, falei com o subcomandante da corporação e ele falou que já tinha recebido umas 3 ligações e pensaram que era brincadeira, já que determinadas pessoas brincam com a coisa séria. Por essa razão, pedi ao meu irmão para assinar um termo de compromisso, se responsabilizando pela denúncia, para que fossem liberadas as viaturas. Sobre o problema do Canal 10, ocorreu um pane nos aparelhos retransmissores. Já chamamos os técnicos e os equipamentos foram levados a Fortaleza para sua recuperação. Parabenizou todos os vereadores que usaram a tribuna, como também a todos os servidores que estão lutando por seus direitos. Autorizou a assessoria a remeter ofício ao órgão competente da Prefeitura sobre o desperdício d'água e o lixo jogado nas ruas. Remeteu ofício ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, solicitando informação sobre os prejuízos causados pelo incêndio ocorrido no município. E ainda remeteu ofício à Vigilância Sanitária sobre os animais soltos nas áreas centrais da cidade. O senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para o intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, procedeu-se à leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou das seguintes matérias. 1. Única discussão e votação do projeto de resolução número 9/94, de 12 de setembro de 1994. 2. Única discussão e votação do projeto de resolução número 10/94, de 19 de setembro de 1994, e os pareceres das comissões técnicas favoráveis aos projetos. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. Não houve debates. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação única o projeto de resolução número 9/94, de 12 de setembro de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o projeto de resolução número 10/94, de 19 de setembro de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente convocou a todos os vereadores para assistir uma sessão extraordinária que será realizada a partir das 16 horas do dia 23 de setembro do corrente ano. O senhor presidente marcou a próxima sessão ordinária para o dia 28 de setembro deste. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Senhores vereadores, a ata da 7ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa está em discussão. Aqueles que aprovam permaneçam em seus lugares. Não havendo nenhum pedido de retificação, declara a ata aprovada. De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 44 e artigo 163 do Regimento Interno, solicito dessa assessoria, por determinação do secretário em exercício, Francisco Hilário de Oliveira, proceder à leitura das matérias de expediente. São senhores vereadores para a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos agora fazer a leitura das matérias constantes no expediente dessa 8ª sessão ordinária. Indicação número 3/94. O vereador Raimundo Dinar da Silva Maia, aqui identificado e qualificado, vem nos termos regimentais e após ouvido o plenário desta Igreja Corte e de consonância às determinações e atribuições que lhe são asseguradas pela Justiça Eleitoral na plenitude e exercício do mandato legislativo emanado da vontade popular, solicitar da presidência da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, na pessoa de seu presidente titular, vereador Celino Nogueira Barros, que seja redigido e expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, cidadão Nestor Nogueira de Vasconcelos, no sentido de que seja providenciada a complementação da pavimentação da rua Manuel Franklin, mais precisamente entre as ruas Lino Fernandes e a Travessa Vicente Soares. Alega o vereador infracinado que tal obra é de grande importância, uma vez que tem se verificado um crescimento eventual no tráfego de veículos e caminhões na área, em função da localização de oficinas mecânicas e de pintura no referido trecho. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 27 de setembro de 1994. Raimundo Dinar da Silva Maia, vereador. Ofício número 121/94. Tabuleiro do Norte, 22 de setembro de 1994. Senhor Prefeito,
Venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência cópia xerográfica das indicações número 1, número 2, /94, de 20 de setembro de 1994, assinadas pelo vereador Raimundo Inácio da Silva Maia, e a indicação número 3/94, de 20 de setembro de 1994, assinada pelo vereador João Antônio Viana, nas quais solicitam medidas cabíveis do Poder Executivo Municipal. Sem mais para o momento, reitero o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 122/94. Tabuleiro do Norte, em 23 de setembro de 1994. Senhora secretária, gostaríamos que providências fossem tomadas para impedir que os animais soltos infestem as nossas praças, destruindo e derrubando os depósitos de lixos, contribuindo para que a sujeira seja uma constante nas áreas mais visitadas de nossa cidade. Esperamos que a vigilância sanitária ponha um fim a esse problema, já que inúmeras vezes tem servido de tema para debates no plenário desta casa. Sem mais para o momento, reitero o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Esse ofício foi encaminhado à secretária de Saúde do município. Ofício número 123/94. Tabuleiro do Norte, 23 de setembro de 1994. Senhor presidente, através do presente, gostaríamos de receber informações sobre os prejuízos dos proprietários que tiveram as suas terras devastadas pelo incêndio, que dizimou grandes propriedades rurais, para que, através destes dados, possamos reivindicar aos órgãos das esferas municipal, estadual e federal ajuda para ressarcir os prejuízos dos proprietários rurais. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Esse ofício é encaminhado ao senhor Manuel Dura da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tabuleiro do Norte. Ofício número 124/94. Tabuleiro do Norte, em 23 de setembro de 1994. Senhor prefeito, depois de receber várias reivindicações por parte dos vereadores que fazem essa Casa Legislativa, estamos solicitando que providências urgentes sejam tomadas para coibir o desperdício d'água existente na nossa cidade, acarretando um alagamento nas partes baixas da cidade, cujas águas vão umedecer as residências, facilitando cada vez mais a proliferação de mosquitos e muriçocas. Como também adotar medidas de conscientização para os comerciantes não jogarem lixo na rua. Se tal iniciativa não for assimilada, utilizar o processo punitivo, aplicando multas nos intransigentes e maus tabuleirenses. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 125/94. Tabuleiro do Norte, 23 de setembro de 1994. Senhor presidente, está em tramitação nesta Câmara Municipal o projeto de lei número 409/94, de 18 de agosto de 1994. Desculpa, eu queria pedir atenção para a leitura desse ofício, por favor. Desculpe aí, assessor, pode continuar. Está em tramitação nesta Câmara Municipal o projeto de lei número 409/94, de 18 de agosto de 1994, e a emenda aditiva datada de 23 de setembro de 1994 em anexo, que reestrutura o quadro de pessoal, reclassifica os cargos, estabelece os salários, institui o regime jurídico único dos servidores da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte. Um certo impasse foi gerado pela posição do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Tabuleiro do Norte em alegar a inconstitucionalidade de vários artigos e anexos. Esta Casa do Povo quer se posicionar de maneira legal e transparente e vem, através do presente, solicitar deste egrégio Tribunal de Contas que, com urgência urgentíssima, nos forneça um parecer sobre o projeto de lei suso mencionado, já que essa foi uma posição tomada por todos os líderes de partidos que têm assento nesta Casa Legislativa. O nosso pedido de urgência deve-se ao fato que a Prefeitura Municipal quer realizar o seu concurso público no mês de novembro e dar posse aos classificados em janeiro de 1995, dentro da nova reestruturação do quadro de pessoal. Para isso, precisamos que, na maior brevidade de tempo possível, por fim a este impasse. Certo de contar com a compreensão de Vossa Excelência, renovamos o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Esse ofício é encaminhado ao Dr. José Valdir Pessoa, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Ofício número 126/94, Tabuleiro do Norte, em 28 de setembro de 1994. Senhor Procurador, atendendo solicitação desta Procuradoria, estamos enviando cópia das peças onde consta a inscrição da dívida ativa da Fazenda Municipal do ex-gestor José de Oliveira Maia, referente à prestação de contas dos exercícios 1990 e 1991, de acordo com o que determinou esta Procuradoria-Geral de Justiça. Esperamos que medidas cabíveis sejam tomadas e o erário municipal seja ressarcido dos prejuízos.
certo de contar com pronto atendimento, renovamos o protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Esse ofício foi encaminhado ao doutor Aldeir Nogueira Barbosa, Procurador-Geral de Justiça, em Fortaleza. Em resposta a um que veio de lá para cá. Bom, já foi lido na sessão anterior. Ofício número 207/94. Tabuleiro do Norte, 22 de setembro de 1994. Senhor presidente, cumpre-nos a obrigação de comunicar a Vossa Excelência que foi inscrito na dívida ativa da Fazenda Municipal o valor do débito do senhor José de Oliveira Maia, oriundo da desaprovação das contas dos exercícios de 1990 e 1991, observando as orientações recebidas do Procurador-Geral de Justiça, doutor Aldeir Nogueira Barbosa, através dessa augusta Casa Legislativa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e demais pares nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Ofício número 209/94. Tabuleiro do Norte, 23 de setembro de 1994. Senhor presidente, revendo as possibilidades financeiras do erário municipal em virtude das alterações econômicas decorrentes da implantação do Plano Real, solicitamos as alterações dos valores salariais dos anexos 6, 7 e 9, parte integrante do projeto de lei número 409/94, de 18 de agosto de 1994, conforme tabelas anexas. Encaminhamos ainda a emenda aditiva anexa para inclusão na tramitação das discussões do projeto de lei número 409/94, de 18 de agosto de 1994. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Ofício número 431/94, Fortaleza, 2 de setembro de 1994. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 102 desta Câmara Municipal, informamos o seguinte: primeiro, que a política de preço do algodão é atribuição do governo federal através do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e que os preços mínimos de algodão estabelecidos são: algodão em caroço, R$ 5,41, 15 quilos. Algodão em pluma, fibra, 30/32, não sei se é uma classificação isso. Tipo 4, R$ 1,26 o quilo. Preço mínimo básico para produtores. Algodão em pluma, fibra, 31/32, tipo 4, R$ 1,34 o quilo. Preço mínimo básico para beneficiadores. Sementes de algodão fiscalizadas, 35 centavos de real o quilo. 2. Existe em tramitação convênio entre a Cefaz, Seara, BEC, SIC e o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado do Ceará, com o objetivo de regulamentar a comercialização do algodão produzido no Estado, e a definição dos preços de aquisição dos diversos tipos de algodão só poderá ser divulgada após a aprovação e assinatura do convênio acima mencionado. Informamos outro sim que a Seara adquire de produtores devidamente contratados sementes fiscalizadas de algodão a preço de 35 centavos de real o quilo. Com relação à compra do milho, o programa tem abrangência em todos os municípios cearenses. Atenciosamente, Francisco Rolim de Macedo Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado do Ceará. Convite. Associação Comunitária, Clube de Jovens, Pastoral da Criança, convida a Vossa Senhoria a participar de um debate que realizar-se-á no dia 11 de outubro, às 19 horas, na quadra esportiva de Gangorrinha. Sabendo que a Semana da Criança se aproxima, a comunidade quer fazer desse debate um dos eventos a programar, visando levar às crianças, aos jovens e aos adultos o conhecimento dos direitos e deveres da criança e do adolescente no contexto do seu estatuto. Certo de sua colaboração, agradecemos a sua valiosa presença. Atenciosamente, Associação Comunitária, Clube de Jovem Pastoral da Criança. Senhor presidente, senhores vereadores, estas são as matérias do expediente dessa 8ª sessão ordinária. Senhores vereadores, após lida a matéria do expediente, de acordo com o artigo 25, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, está inscrito para uso da palavra na tribuna popular o senhor Carlito Vandilson Xavier Lima, que irá ocupar pelo prazo de 5 minutos. Carlito Vandilson, ex-vereador dessa Câmara Municipal.
Excelentíssimo presidente Celino Nogueira Barros, senhores vereadores, público presente. Mais uma vez, é um prazer, uma satisfação de ocupar aqui a tribuna popular, uma ideia inovadora que tivemos na gestão passada, para cobrar, reivindicar e exigir. Sempre que alguém vem aqui, devemos reconhecer os méritos também do executivo, até dos vereadores que batalham muito, exigem, porque eu sei como foi dura e árdua a minha missão na gestão passada. Quando alguém fazia o trabalho que hoje o Medinardo faz, eu era taxado de babão do prefeito na gestão passada, certo? Tentando mediar, tentando resolver os problemas, levando e trazendo, certo? As questões que algumas pessoas irreverentes e atrevidas não tinham condições, porque queria brigar, esfolar e invadir casa de prefeito, queria às vezes que a gente fizesse o mesmo, eu não faria. Eu saía da Câmara Municipal, mesmo votando contra um projeto do Executivo, eu passava lá para conversar com ele e dizer que o projeto realmente não se via e ia explicar porque não se via, mas não invadir casa de prefeito, tentar esfolar e matar. E o que eu vim falar aqui hoje, já foi até abordado antes do dia, depois do dia 18, em uma reunião na sede do sindicato, quando os servidores estavam com seus vencimentos atrasados, certo? No dia 19, dia 20 do mês passado, eles ainda não tinham recebido o mês certo. Esse projeto 409/94 e 18 de 8 de 94, segundo o sindicato de servidores, ele veio muito pior encaminhado através do executivo do que foi encaminhado na gestão passada. Pelos mesmos técnicos que elaboraram o projeto. Não sei por qual motivo, certo? Eu tenho a ideia, ou a perspectiva de que se esse projeto tivesse 3 modificações, que essas modificações não eram nem para o gestor municipal ser contra, nem o vice-prefeito ser contra, nem o ex-assessor que defendia o sindicato arduamente aqui, jurídico, ser contra, porque era a bandeira deles para se eleger e era a bandeira deles na gestão passada, era defender a questão do salário mínimo para os servidores. Eu tenho certeza que os servidores não sentem a minha falta, porque quando eu ia lá mediar, transferir algum recado, levar e trazer, como hoje faz o líder de nada, eu era taxado de babão e muitas vezes vaiado. Eu ia para ninguém dizer que eu estava com medo. Por isso eu ia, para não fugir da minha responsabilidade. Mesmo sabendo que alguém estava batendo palminha de unha e chiando. Mas hoje vocês estão descobrindo os fascistas, certo? Que defendiam vocês e que não estão defendendo mais, certo? Estão aí por aí escondidos. Mas se acontecesse essas 3 coisas dentro desse projeto, facilmente talvez fosse aprovado. E não era para ser reprimido por nenhum desses 3 que eu acabei de dizer. Doutor Nestor Nogueira Vasconcelos, José Guerreiro e Jesus Moreira, ex-assessor, que ainda tem influência dentro da gestão municipal, certo? Se acontecesse isso, seria muito fácil, porque eles 3 defendiam antes e na campanha para se eleger também, na gestão passada e na campanha. Por exemplo, embutisse a questão do salário mínimo, que é defendido por todas as constituições, federal, municipal, estadual, certo? Retirasse do projeto a questão do regime jurídico único, para ser decidido depois, entendeu? E agendasse nesse projeto as emendas que já foram aprovadas na gestão passada pelos vereadores Sônia Maria Noronha, Aldenora Feira do Amaral, José Rosendo Freire, João Antônio Viana, José Rebouças da Costa e outros. Eu não acredito que essas pessoas hoje votando estejam com seu pensamento modificado, só porque mudou de gestor. Eu não acredito. Porque as minhas posições, eu estou aqui, a minha posição, hoje sou opositor, faço oposição politicamente, todos são meus amigos, mas a minha oposição é uma posição pacífica, estou apenas cobrando o que eu vi os outros defendendo e que hoje parece que estão aí de bituca, dando uma querendo servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que não tem condição, certo? Então, se acontecer essas 3 coisas, que inclusive o prefeito, o gestor, defendia a questão do salário mínimo, em cima do palanque dizia, se referindo aos hospitais, que ele é o ditador, presidente e o mandante, como as pessoas da esquerda chamavam, que lá no hospital ninguém percebia menos do que o salário mínimo, invocando a questão de dizer que todos iam perceber o salário mínimo. Se enganaram quem votaram, os servidores que votaram no homem, pensando que ele ia cumprir com isso aí, se enganaram, porque inclusive colocou uma tabela de R$26, o início do salário que ele vai começar a pagar desse projeto,
menos da metade do salário mínimo, certo? Então, se essas 3 questões se fossem colocadas no projeto, eu tenho certeza que os servidores não iam se opor a esse projeto. Quanto à questão, vamos deixar talvez para falar mais, o Vaval na próxima sessão deve se inscrever, porque ele já sabia que esse projeto não ia entrar nem em pauta. Eu me inscrevi só porque participei dessa reunião lá e disse, eu vou comentar isso porque eu tenho moral para defender, porque eu sofri na pele a pressão que um Jesus Moreira de Andrade e um zagueiro fazem em cima de mim, certo? Quando eu ia levar ou trazer, tentar resolver qualquer problema, seja de quem fosse até uma cobrança para ajeitar um esgoto, que não dava certo, o pessoal dizia que não deu certo porque Vandilson era um babão do prefeito. Então, como muita gente hoje está dizendo é de nada, mas com menos veemência, porque as pessoas não estão usando o microfone quanto é de nada. Na época utilizava. Aqui em frente à Câmara, o primeiro movimento, quando os servidores foi colocado em disponibilidade, 26 servidores, eu votei contra. E o movimento foi passado de microfone para microfone. De um Dedé Jerônimo, que é meu tio, doutora Paula, doutor Maada, era um serviço de som enorme. Ninguém vê movimentação. Doutor Nestor teve esse mérito. Eu disse um dia para ele, você calou o som. Porque o som é que tem repercussão. Eu estou falando aqui, não tem repercussão não, mas o som nas rádios, no meio da rua, aí tem repercussão. Sobre a questão da adutora, esse convênio que foi lido aí, deve ter documentado o convênio da prefeitura aí. Mas nós temos um documento que foi liberado uma verba para aplaudir, aquela que vai para Pedra Preta. Se o presidente aí quiser, alguns vereadores, eu posso até sair daqui e procurar, certo? E trazer as cópias desse documento, ok, pelo secretário da Secretaria de Recursos Hídricos. Então, é o que eu estou dizendo, eu nem tinha a menor, noção de dizer, mas eu vi aí esse negócio porque eu nem voto no Ariosto Holanda, mas foi a pedido dos dois, o federal que eu não voto e o estadual que eu voto. Então, fica aqui os meus pontos de vista. Se os senhores vereadores optarem por essas sugestões, que eu acredito que o sindicato irá acatar, muitos vereadores reeleitos aqui já votaram na gestão passada as emendas, acredito que não irão fazer a menor questão de votar outra vez, porque já foram uma sugestão deles. Inclusive essas emendas, ajudadas a elaborar pelo assessor da prefeitura hoje, Antônio Moreira de Almeida, certo? Que hoje ele não opina, porque quando o cara está na situação é de um jeito, quando está na oposição é de outro. Eu sou o que sou. O que eu achei de errado na gestão passada, votei contra, inclusive até de formar uma CPI para uma possível cassação do prefeito. E mesmo assim, ainda me chamava o babão do prefeito. Era só isso que eu tinha a dizer para os senhores vereadores, e fico sensível ao problema dos servidores, principalmente que aqui tem uma turma de vereadores que foram reeleitos, e muita gente na hora de ser eleito só pensa às vezes no que é bom, mas depois não defende o que é bom. Muito obrigado. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, resta para uso da palavra no grande e pequeno expediente 50 minutos. Pequeno expediente, não tem nenhum vereador inscrito. No grande expediente está escrito os vereadores Zé Rosendo Freire, Raimundo Dinar da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas. Com a palavra o vereador José Rosendo Freire. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras assistentes à reunião. Eu iniciaria minhas palavras me referindo à reunião extraordinária para que fomos convocados, que não aconteceu, porque, na verdade, não tinha havido ainda um consenso entre prefeitura e sindicato. E dizer que fiquei muito sensível quando o senhor Walter, que eu não conheço aquele cidadão, mas sei o que é funcionário da prefeitura, não sei se como contador, qual é a posição dele lá, chegava aqui fazendo acusações e pressão até em cima dos senhores vereadores e fazendo ameaças aos servidores de devolução de dinheiro, que quando na verdade aquele cidadão me parece que foi muito infeliz em determinados pontos do debate dele. Quando os dirigentes do sindicato
o acusaram, ele achava graça e ficava com um jeito crítico. E o que me parece que um cidadão que vem com a responsabilidade de fazer uma negociata tem que vir com outras maneiras e não com ameaças e crítica até em cima dos vereadores, que rebateu a ele o senhor presidente com muita veemência, e na hora precisa, que eu parabenizo o senhor presidente em ter defendido a posição dos senhores vereadores. Porque se o projeto não tinha sido entrado ainda para votação, nada tinha a ver com o vereador. Caberia, sim, a decisão dos senhores vereadores e as críticas, no caso, se fosse, ou elogios, quando eles votassem aprovando ou desaprovando. Mas o que eu senti, na minha experiência, sei lá, de tanto tempo de vereador, é que os senhores vereadores estavam todos com um pensamento só. Depois da decisão do acordo feito entre sindicato e prefeitura, votarem aprovando. E se não feito, votarem desaprovando. Me parece que o pensamento era esse, e que, na verdade, o projeto não foi a votação, e que não houve nenhuma votação, coisa nenhuma, e que continua a coisa do mesmo jeito. E tenho pena, porque hoje é a minha derradeira reunião, que eu vou participar desse período, desses 4 meses que assumi, e que não pude votar a favor ou contra o projeto de tantos anos já, que já vem de anos, que esse projeto entrou a primeira vez encaminhado pelo ex-prefeito José de Oliveira Maia, quando eu presidi ainda a Casa do Povo de Tabuleiro, que tenho aqui Vandilson, senhor ex-vereador, que sabe como era a nossa posição. Quantas vezes Vandilson é testemunha, eu suspendi reunião para sair com Vandilson à casa do prefeito, atrás de pacificar e de encontrar maneiras viáveis, soluções que viessem atender de melhor maneira os servidores. Vandilson se lembra disso. Tive de suspender reunião para procurarmos conversar com o senhor prefeito, e que, graças a Deus, muitas vezes nós éramos atendidos, e até que se resolvia uma parte de coisa, não que nem tudo que a gente quer é possível, mas pelo menos uma determinadas coisas nós conseguimos. Senhores vereadores, senhores servidores, a batata quente continua ainda para vossas excelências decidirem. Como eu já disse, gostaria de ter dado a minha participação nessa decisão, mas o tempo esgotou-se e não foi possível. Mas é isso mesmo, são coisas da vida, da vivência de cada um, e eu faço ainda aquele apelo, como já fiz desde a outra. Usem responsabilidade, que eu sei que cada um tem, e muita, e o bom senso de não aprovarem nada que venha prejudicar aqueles que já trabalharam, os que estão trabalhando e os que virão trabalhar futuramente. E eu acredito, sim, eu estou sabendo já, o senhor presidente pediu já até orientação do Conselho, e o Conselho de Contas, ou melhor, o Tribunal de Contas dos municípios, saberá dar sinceramente aquilo que for normal, dentro do regulamento, dentro da lei, para que não venha prejudicar ninguém. Eles conhecem bem e sabem fazer, na verdade, sabem orientar como ser feito. E eu confio que depois dessa consulta feita, vocês terão base melhor para se basear, para poder definir aquilo, como eu já disse, que vem, na verdade, mexer com tanta gente, com tantos aqueles que trabalham, que já trabalharam, que já virão a ser funcionários da prefeitura. Senhores vereadores, gostei de passar esses 4 meses com vocês, porque, na verdade, eu não sei se eu me acostumei, e ainda não me desacostumei com essa maneira de legislar que eu gosto, sei, poderia ter abandonado há muito tempo, entendeu? Política, podia sim. E quando eu entrei em política, não foi com o pensamento de continuar fazendo política, não. Eu entrei, eu não sei, de gaiato, acho que foi, e o povo talvez gostou que me reelegeram. Fui eleito uma vez vice-prefeito e mais 3 vezes vereadores, até que na 4ª vez o povo não quis mais, e eu estou satisfeito que o povo foi muito bom, já me elegeram 4 vezes. Se na 5ª vez eu não fui reeleito, é isso mesmo, é uma questão de talvez
o povo ache que vem melhores, vem sangue novo e com mais garra, com mais decisões, e com isso eu me conformei. Mas mesmo assim, ainda fiquei numa primeira suplência, que já assumi o ano passado, assumi esse ano. Acredito eu que até o fim desse mandato dos senhores que estão aí, talvez eu não assuma mais, porque da bancada em que eu pertenço não há mais nenhuma senhora que possa sair de estado de gestação, e eu não quero que vossas excelências, os senhores vereadores que fazem parte dessa bancada, venham a pegar uma gestação que não é nada interessante. Mas se por força do destino acontecer, estarei aqui outra vez, com a mesma decisão, com a mesma garra, para lutar mais algum tempo em defesa do povo, que é o vereador que mais defende o povo do município. O senhor prefeito defende, sim, defende, mas na verdade aquele contato do dia a dia, são aquelas solicitações, aquilo na verdade que o povo quer, ele dificilmente vai ao encontro do senhor prefeito, ele vem ao encontro do senhor vereador, e o senhor vereador se torna, podemos dizer assim, um agente social, sei lá, ele faz parte de saúde, levando alguém para o médico, faz parte, podemos dizer, da parte jurídica, dando a ajuda, a orientação a alguém que precisa do trabalho do vereador. Eu não sei nem como denominar um vereador que é uma pessoa, é um cidadão que vive, na verdade, a servir, é dia e noite a servir ao povo do seu município. Parabéns a vocês por a missão e que estão, na verdade, desempenhando. E acredito eu que vão desempenhar até o fim do mandato de cada um. Até uma outra oportunidade, senhores vereadores, e mais uma vez eu digo, fiquei feliz em participar e saio com saudade. E quem sabe, poderei, até muito em breve, usar essa tribuna, algumas vezes, como usou o Vandilson, se o caso eu acho que haja necessidade de eu trazer minha palavra, a essa tribuna livre, que já eu ouvi muitos comentários dessa tribuna e tenho a honra de dizer a vocês, a resolução criando a tribuna livre da Câmara de Tabuleiro foi assinada por mim, uma indicação, ou melhor, um requerimento do ex-vereador Jesus Moreira, em que eu assinei a resolução e que está aqui a tribuna servindo ao povo, para aqueles que queiram dizer alguma coisa, reivindicar, reclamar, continua servindo. Todos que usam sempre fazem alguma referência à tribuna livre, na verdade foi muito bom. E eu fico feliz em ter sido eu que assinei a resolução, criando esta tribuna, onde o povo vem dar o seu desabafo e fazer as suas reivindicações. Até uma outra oportunidade, que Deus o ilumine, para que termine o mandato de cada um, sempre usando do bom senso, fazendo justiça, correndo em cima das leis, que é muito bonito, quando o parlamentar faz as coisas correndo em cima da lei, para que ninguém tenha o direito de pegar no seu pé. Muito obrigado, senhores vereadores, senhor presidente, senhores assistentes, e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Palavra o vereador Raimundo Dinado. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o ex-vereador Vandilson e o povo aqui presente. Queria aqui agradecer ao ex-vereador Vandilson, que eu também, às vezes, sou muito mal visto pelas pessoas, mas é como o colega falou, eu tenho, às vezes, que fazer a minha parte como líder do prefeito, e ser muito competente e firme nas decisões como vereador nesta Casa Legislativa. Queria aqui deixar os meus agradecimentos ao colega vereador José Rosendo Freire, pelo mais um período nesta casa, onde muito nos honra pela sua competência. Queria dizer aos nobres colegas, o povo aqui presente, que a máquina que veio para cavar os canais já se encontra no Juazeiro, aqui. E queria dizer que os canos que o prefeito fez o convênio com a CAGES,
possivelmente sexta-feira esteja chegando os carregamentos de cana. Era só essas minhas palavras. Palavra. Desculpe. Vereador Roberto Wagner. Vai lá. Senhor presidente, mais componentes da mesa, senhores vereadores, assessor Ribamar, servidores em geral, povo presente, ex-vereador Vandilson. Senhores, queria começar minhas palavras falando ao senhor Zezito que a contribuição política que ele vem dando com a sua experiência a nós vereadores que estamos iniciando foi importante e continuará sendo. O que foi feito através desse vereador não vai ser esquecido pelo povo tabuleiro, com toda certeza. Queria começar falando diretamente aqui na questão da tribuna, senhor presidente, sobre a questão da energia pública do nosso município, da taxa de iluminação pública, requerimento esse colocado na Câmara através do vereador que vos fala, defendido por Vossa Excelência, mas que a Coelce não vem obedecendo o que foi discutido aqui na Câmara Municipal, e temos aqui a prova disso, do mês de setembro, sendo cobrado a taxa de iluminação pública do nosso município, até 50 kW. Estou com um papel de 48 kW e a energia e a taxa de iluminação pública está sendo cobrada também no mês de setembro. E era importante que a decisão que foi tomada nessa Câmara, nós possamos fazer com que ela tenha validade, para melhor moralizar a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, nas suas decisões. Em segundo ponto, queria agradecer o presidente pela sensibilidade em mandar o ofício na questão dos animais no nosso município. Mesmo depois daquele dia que a gente fez aqui um alerta, vamos dizer assim, ou uma denúncia no caso, continuam os animais na cidade sujando cada vez mais o nosso município, nas madrugadas, derrubando os tambores de lixo. Sabemos que existe pessoas que fazem isso, mas mais uma vez pude presenciar os animais soltos na nossa cidade, deixando a nossa cidade mais suja do que o que já é. Outro ponto que eu queria colocar aqui, abordar, é sobre a questão dos monitores aqui de Tabuleiro do Norte. Acredito que os senhores vereadores lembram de quando eu cheguei aqui uma vez e questionei o executivo municipal na questão dos monitores, porque os monitores estavam recebendo dinheiro sem trabalhar, no caso, sem desenvolver a sua função direta dentro do esporte. E que houve um movimento pelo cidadão Monteiro, chamou os monitores aqui, e o Valdenor veio aqui na tribuna, usou esse microfone, fez alguns ataques a mim, dizendo que eu estava contra os monitores, aquele negócio todo, e depois chegou para os monitores dizendo que eu estava querendo que o prefeito tirasse os monitores do quadro administrativo, ou acabasse com os monitores. É um papel um tanto desleal, porque eu não fui contra os monitores, pelo contrário, pedi simplesmente que o prefeito desse condições para que os monitores pudessem desenvolver o seu papel nas respectivas áreas. Ou seja, o monitor de futebol de campo recebeu o seu material para desenvolver o esporte de campo, de salão, de handebol e aí sucessivamente. Isso não aconteceu. E fiz isso porque na administração passada, as pessoas que hoje estão trabalhando no esporte tabuleiro, no caso de Monteiro, Valdenor e outros, questionavam a administração passada, inclusive o prefeito municipal, na sua campanha de luta para ganhar a prefeitura do nosso município. E dizia que o esporte ia ser uma das bandeiras de luta dele. E pelo que eu analisei, pelo que eu estou observando, o esporte continua mais atrasado do que o que era na campanha do então gestor municipal José de Oliveira Maia. Portanto, vem essa minha cobrança, e a cobrança é essa em cima de quê? De boatos, e acredito que são verdadeiros, que os monitores foram afastados do quadro administrativo municipal. Alguns deles ficando, se me parece, o Valdenor continua ainda há quase 10 anos no esporte tabuleiro do Norte, sem desenvolver o papel que é devido. Continua ainda Ivanilson, se eu não me engano, o Raimundo e Rogério. Mas mais da metade dos monitores foram dispensados. E esse, eu acho que não resolve-se o problema
O que resolve o problema é o Executivo Municipal dar condições para que os monitores possam desenvolver o papel do esporte em Tabuleiro do Norte, porque esporte também é vida. Queria fazer aqui uma denúncia também sobre a questão dos tratores que chegou em Tabuleiro do Norte na semana passada, que fizeram passeata e tudo. Parabenizar o município, parabenizar as cooperativas por receber esses tratores, porque isso é o desenvolvimento. E com certeza esses tratores irá cada vez mais desenvolver o nosso município através das cooperativas que existem aqui em Tabuleiro do Norte. Mas acredito eu que não precisava fazer aquela passeata, mostrando aqueles tratores para o povo, porque com certeza o trabalho que os tratores vão ter no nosso município, nas cooperativas, o povo de Tabuleiro irá sentir. E fiquei mais assim ainda por fazerem isso, não sei se foi coincidência, porque está se aproximando o dia 3 de outubro. Talvez eu esteja enganado, mas acredito que não precisava disso. Precisava sim dos tratores para as cooperativas poderem desenvolver o seu trabalho. Agora, não fazer uma passeata como se os tratores fossem do Executivo Municipal. Aqui fica o meu alerta em relação a isso, e falo isso em cima de alguns populares que questionaram comigo esse ponto, e acho que não era preciso, mas já foi feito, e temos mais aqui, torcer para que esses tratores venham assim, com toda certeza, dar mais progresso ao nosso município na questão das cooperativas. Queria aqui também saber do senhor presidente, e se for o caso, abrir até o espaço para o líder da nossa Câmara, do prefeito, aliás, para a gente ter alguma noção de como se encontra a questão da secretária de Saúde, doutora Paula Colares, que, segundo os boatos também, e assisti a entrevista dela no ar, pediu demissão, e saber como é que se encontra o caso da questão da saúde, porque a população precisa saber como vai ficar a questão da saúde do nosso município, já que a Paula Colares, secretária, pediu demissão, quem irá assumir e como é que está se desenrolando a questão da saúde do nosso município, que se já com Paula Colares era difícil, imagine ser uma secretária titular, quer dizer. Então a gente eu como vereador queria muito saber, e poderia até abrir um espaço aqui ao senhor líder, se eles quisessem falar alguma coisa sobre esse assunto. Ela está terminando de resolver os últimos detalhes para poder entregar à secretaria. Enquanto ela não fez a entrega oficial, por enquanto não foi possível botar outra pessoa no local ainda. Só isso. Obrigado por falar sobre essa questão. Não fiquei muito satisfeito assim pelas colocações, mas, de qualquer maneira, teve a sensibilidade de falar. E sobre a questão do Tribunal de Contas, questão dos líderes, sei que o nosso presidente teve a boa intenção de convidar os líderes para tomar a decisão que foi tomada. Achava melhor que tivesse sido em plenário, mas, de qualquer maneira, os líderes dos partidos aqui existentes na nossa Câmara Municipal têm também condições de dar esse parecer, de tirar, fazer com que essa discussão vá até o tribunal. Mas acharia também, não sei como é que foi a discussão lá, porque eu não pude acompanhar, né? Mas queria saber, assim, do senhor presidente, no seu pronunciamento, falar assim, como é que foi apresentado esse parecer, se foi só entregue o projeto para saber se estava normal, ou se também foi levado as emendas que o sindicato apresentou, e saber se essas emendas eram inconstitucionais, saber se essas emendas seriam emendas normais para se colocar no projeto que vai entrar em discussão aqui na nossa Câmara Municipal. Seria importante isso também, para que a gente pudesse ter um norte maior. Apesar de que o parecer do tribunal, ele vai esclarecer alguns pontos, mas não vai ser impedido de ser votado e daqueles que tomar pela sua consciência votar sim ou não. Mas só queria, assim, dentro dessa discussão, saber se as emendas foram apresentadas para que o tribunal pudesse avaliar se elas eram constitucional ou inconstitucional. Eram essas minhas palavras e muito obrigado a todos presentes. Começaria respondendo a Vossa Excelência. Até não que Vossa Excelência tenha dado transparecer disso, mas que eu já ouvi falar na rua, mesmo sem estar aqui,
E, por sinal, o vereador Edbenil chegou aqui e perguntou, também não nas colocações do vereador Edbenil, até me perguntou hoje, foi muito sincero, Celino, você levou alguém? Não. Eu queria mais ouvir falar que alguns servidores estavam achando que eu levei o projeto para chegar lá e pedir o homem que fizesse um parecer do jeito que o prefeito quisesse. Essas pessoas é porque a pessoa que me disse não me deu o nome, mas eu ia exigir respeito. Eu mereço o respeito dessas pessoas. Até que me prove o contrário, eu sou limpo. Até que me prove o contrário. E está aqui o ofício pedindo ao presidente do tribunal. Está em transmissão nessa casa, nessa Câmara Municipal, o projeto de lei 409, tal, datado de tal, emenda tal, que reestrutura o quadro pessoal, institui regime. Um certo impasse foi gerado pela posição do Sindicato dos Servidores Públicos e Prefeitura de Tabuleiro do Norte a alegar a inconstitucionalidade de vários artigos e anexos. Esta casa quer se posicionar de maneira legal e transparente e vem, através do presente, solicitar desse egrégio Tribunal de Contas, com a urgência urgentíssima, nos forneça um parecer sobre o projeto de lei SUSO mencionado. Precisa eu dizer mais nada, não. Eu não tinha que conversar com ninguém, era entregar o papel e o ofício. Se eles se posicionarem contra o projeto, chega aqui, eu vou dar ciência a vocês. Se for a favor do projeto, chega aqui, eu vou dar ciência a vocês. Eu não posso ser mais limpo do que o que eu estou sendo. E disse na reunião, os advogados do sindicato ou da prefeitura disse dessa maneira, me dirigindo dessa maneira. Se quiser, de 8h30 para 9h, eu estou lá. Saí daqui 5 horas da manhã. Não encontrei ninguém. Cheguei lá, ainda esperei uma meia hora, entreguei ao doutor José Valdir Pessoa, presidente do Tribunal de Contas. Depois ele mandou chamar o Nelson Rocha, pedindo, eu perguntei a ele se dava tempo eu levar, trazer em mãos. O Nelson olhou e disse, não tem condições. Se for sobre um artigo, eu dou. Eu digo, eu quero sobre o projeto. Aí ele disse, rapaz, agora só que nós não vamos dar o parecer, vamos dar uma consulta. Porque o parecer quem tem que dar é a comissão. Nós vamos vamos fornecer uma consulta. Eu digo, tudo bem. Aonde leia-se parecer, leia-se consulta, não tem problema. Agora, só que eu quero respaldo de um órgão que tem um departamento jurídico. Porque se for feito pelo nosso assessor jurídico, que para mim não tem problema, ele é limpo até que me prove o contrário. Mas aí vai transparecer problema político. Se for feito pelo advogado do sindicato, vai transparecer problema político. Se for feito pelo advogado da prefeitura, vai transparecer problema político. E os advogados lá do Tribunal de Contas não tem nada a ver com servidor, nem com prefeitura de Tabuleiro. Eu não sei, eu digo aos senhores, a Vossa Excelência, como era que eu tinha uma maneira de fazer. E me permita, nobre vereador, não estava em reunião quando eu chamei os líderes. Não estava. Aquela já era a minha decisão. Tinha para onde ir, aquela já era minha. Eu apenas dividi a responsabilidade com os líderes que foram altamente decentes comigo. Tanto o Manel, como o Edbenil, como o Ednardo. Apenas foram decentes comigo. Que a minha decisão era aquela, eu não botava. Que fosse entrado na justiça para mim, se eu podia fazer ou não. Mas um problema daquele, eu não deixo o vereador aqui, deixar o vereador em situação crítica. Tanto deixava crítico os vereadores que votassem sim, como os que votassem não. Claro que a missão é espinhosa, como bem disse o nosso querido amigo Vandilson, principalmente a de um líder do prefeito. Nós sabemos disso. É altamente espinhosa, ninguém quer ser. Ninguém quer ser, mesmo para defender uma administração correta. Mesmo para defender, não estou dizendo que essa é correta, não. Nem estou dizendo que a outra foi desonesta também. Mas mesmo para defender uma administração correta, é difícil, porque não faz para todo mundo. Deus não agradou todo mundo. Como é que uma administração vai agradar o povo todo de uma cidade? Nós sabemos disso, existem as falhas na administração. É tanto que nós já levamos várias reivindicações para o senhor prefeito. Essas reivindicações que entra aqui, uma indicação que entra o líder do prefeito, é uma chibatada que o prefeito leva e ele não nota. Cada indicação que o líder coloca aqui é uma chibatada nele e ele não nota. Porque o líder do prefeito está lá junto, ou pelo menos tem a obrigação, e está indicando coisa para ser feito. Então, a gente tem que ver isso. Não está dando para fazer para todo mundo. Mas a minha situação de não deixar, porque o meu posicionamento eu tenho, e disse, tenho a coragem de dizer e repetir. Eu queria
que a nossa querida vereadora Sônia podia entrar e sentar aqui. Pode ficar à vontade. Ficar à vontade. Eu queria... O meu posicionamento eu tenho, mas eu não queria deixar a vereador nenhum aqui em situação crítica. Nem perante os servidores, nem perante a administração, perante a ninguém. Nós vamos trazer um parecer, que esse parecer não significa dizer que do jeito que vier está feito. De maneira alguma vai ser colocado em votação. Nós já derrubamos parecer do Tribunal de Contas aqui. Vossas Excelências sabem. Então a colocação feita em cima do problema do pedido ao Tribunal de Contas foi pelo menos para diminuir a responsabilidade do vereador. Pelo menos para diminuir. Que eu concordo muito em parte com o Executivo, mas também concordo em parte com o sindicato. Eu acho que tem coisas ali que não dá. É uma opinião minha. É uma opinião minha, pessoal. Agora, só que eu não sei juridicamente até onde eu estou certo ou não. Da parte de jurídica eu entendo muito pouco e tenho pedido aos meus assessores para me orientar. Eu tenho a hombridade de chegar e dizer que não sei. E eu não sei mesmo. A quem é que a Câmara Municipal tem que pedir uma orientação? Tribunal de Contas do município. Pois não. Quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu queria deixar bem claro que não foi... Se eu deixei transparecer isso, mas não, de forma nenhuma, estou duvidando da honestidade do nosso presidente aqui da Câmara Municipal. Porque o comportamento que vem tendo aqui é um comportamento que merece elogios, né? E vem sendo elogiado. Acredito que nas reuniões os vereadores vêm sempre colocando esse ponto. Não quis deixar transparecer isso de forma nenhuma. E nem deixou. De forma nenhuma. A questão dos líderes, até compreendo de ser convidado para tirar essa posição. Como o senhor coloca que já é uma posição da Vossa Excelência e acredito que você tem todo o poder para isso, no caso, né? Agora, a questão do parecer ir para lá, também acho importante, questão de tirar algumas dúvidas de tudo. O que, assim, eu queria, assim, compreender, assim, eu saber, no caso, era se o senhor presidente também levou as emendas, para que eles pudessem avaliar, de certa forma, e saber... Não me foi dado nenhuma emenda. Não emenda. E Nem saber, pelo Executivo, nem pelo sindicato. e saber se era possível, já que se encontra lá e vai sair o parecer do tribunal, seria possível receber uma cópia das emendas para poder avaliar e saber se é ou não inconstitucional e se pode ser colocada no projeto. Posso levar, na hora que o sindicato me entregar, não tem nenhum problema. Então, se ele me entregar 200 emendas, se ele me entregar um parecer de um projeto todinho de concurso público, eu levo. então fica aqui ao sindicato. Não tem nenhum problema, eu quero que fique bem claro, eu não tenho nada contra servidor. Eu tenho a favor da moralização pública. Também não estou deixando transparecer isso. De maneira alguma, mas eu não estou querendo dizer a Vossa Excelência isso. Tá bom? Então fica a critério do sindicato elaborar as emendas que foi apresentada para também ser encaminhado ao tribunal e saber se são constitucionais ou ser colocado no projeto. E muita Ao meu querido amigo ex-vereador Vandilson, a minha querida amiga Sônia, titular da secretaria, que na próxima sessão já está assumindo, senhores assistentes, senhores servidores, desculpe eu não ter saudado antes vocês, porque eu estava dando uma resposta ao meu querido amigo Roberto. Mas, continuando as minhas palavras, eu queria dizer sobre a taxa de iluminação pública, nós vamos mais uma vez fazer um ofício, porque foi encaminhado à Coelce. Eu acho que agora é um problema da Coelce. Foi feito, tramitado, tudo de maneira legal. Tudo de maneira legal. Foi publicado no Diário Oficial. Tudo de maneira legal nós fizemos. A Coelce não tomou as providências, que é quem tem que tomar. Então pediria ao nosso assessor que fizesse uma comunicação à Coelce em Limoeiro, sabendo, perguntando o que é que está ocorrendo, que ainda não foi resolvido o problema dos consumidores até 50 kW. Sobre o problema dos tratores, eu queria
ser sincero com Vossa Excelência, foi em época de política mesmo, não desacredite não, acredite. É em época de política mesmo que se arranja as coisas. É altamente imoral um país desse jeito, mas é assim. Quantas coisas não foi arranjado agora, ultimamente? Foi arranjado mais agora nesses últimos meses do que no ano passado todinho. É verdade. Agora eu até endosso as palavras do prefeito quando ele disse, se política, se eleição fosse feito todo ano, que aí a gente arranjava mais coisas. Ele está torcendo por um segundo turno para arranjar mais coisas para Tabuleiro do Norte. É uma verdade, a gente tem que ter coragem para dizer isso. Dizer que as máquinas não usam a administração para política, usa. Usa municipal, usa estadual e usa federal. Quem é que me levanta aqui e diz que o prefeito, tal, quando foi na eleição municipal, não ajudou o seu candidato? Eu não admito o cara vir dizer isso. Só se servir de engraçadinho. E todo mundo sabe disso. Dizer que o Recupero disse na televisão que estava usando em prol de Fernando Henrique Cardoso. Ele apenas disse, mas todo mundo sabia. Ele apenas testemunhou, disse que era, mas todo mundo sabe. Dizer que não está se usando agora, todo mundo sabe que está. Dizer que o governo estadual não está em prol da candidatura de Tasso, todo mundo sabe que está. Todo mundo sabe que está, principalmente nós políticos. Principalmente nós políticos. Recebemos convites de candidatos a senadores, de candidatos a deputados, para ajudar, que libera verba para isso. Enquanto estiver vindo, meu filho, bem de Tabuleiro, para mim está ótimo. Para liberar essas verbas do trator, está aqui o vereador Manel, que faz parte do PT, que é uma sumidade em seriedade em Tabuleiro do Norte. Que a gente sabe disso. Que estava em cima do carro palanque com a gente, fazendo aquele sítio, que é constrangedor fazer, mas foi um trabalho político aquilo ali, que as cooperativas merecem, merece. Não resta dúvida. Mas quantas merecem e não arranjaram? E foi feito em cima de política? Foi feito em cima de política. Se a única maneira de ir era política, meu filho, nós queremos é os tratores, não quero nem saber. Se nós queremos os tratores. Se é para dizer que vota e não vota, eu digo. Nem que eu chegue lá e diga que voto para arranjar o benefício para Tabuleiro do Norte. Estou nem aí. Eu não estou nem aí. Agora eu estou dizendo aqui a Vossa Excelência, porque estou sendo um recupero. Eu estou tendo a coragem de dizer. Que se faz, faz. Uma parabólica aí em cima de mim. Sobre o Vandilson, eu queria parabenizar pelas suas colocações. Vandilson, se você puder e tiver condições, eu queria uma cópia até do documento, para mim, pessoalmente, tirar algumas dúvidas, certo? Da doutora. E também parabenizar pelas colocações sobre o problema dos servidores, da sua sensibilidade, da sua preocupação sobre os servidores, mesmo tendo deixado a casa, ainda se preocupa com alguma parte do Legislativo, a gente deixa aqui o agradecimento. E também sobre as colocações como líder do prefeito, que como é difícil ser líder do prefeito, fazendo um trabalho sincero, e é difícil, é taxado de babão, é taxado de puxa-saco, e outras mais coisas, como eu já vi, já presenciei fazer. Eu queria pedir aos senhores vereadores, principalmente, esse recado vai aos senhores assistentes também, mas principalmente aos senhores vereadores. Segunda-feira próxima agora é um dia de eleição. Eu queria pedir para a gente ter um comportamento digno. Eu não quero aqui pedir a vocês para não ir votar com a bandeira, para não ir com a camisa. Eu não estou pedindo isso, não. Façam o trabalho que vocês acharem que devam fazer, mas respeitem uns aos outros. Nós temos vários partidos, nós temos vários candidatos votados aqui por nós, vereadores. Alguns votam em Fernando Henrique, outros votam em Lula, alguns votam em Tasso, outros em Juraci, outros em Cartacho, outros em Maria, então, em Rosa. Então vamos, e aí por diante, vamos, pois é, a Maria Luísa, outros votam no Mauro Benevides, no Lúcio Alcântara, no Sérgio Machado, deputados federais tem Ariosto Holanda, Leondas Cristino, Jackson Pereira, Guimarães, Pimentel, estadual, Firmo de Castro, Aécio de Borba, e deputado estadual tem o Mauro Filho, tem o Paulo Duarte, tem o Dedé Teixeira, o Dedé Jerônimo, Jesus, quer dizer, tem vários candidatos, o Julião, o Bosco. Então eu queria que a gente tivesse um respeito uns aos outros, para não criar o Tourinho, né? Eu queria que a gente tivesse um respeito uns aos outros. Vocês entendam o meu pensamento e eu quero externar isso
também para o público, para a gente ter esse respeito, para não discutir, que isso é péssimo para nós. Isso é péssimo a gente encontrar dois vereadores, às vezes, até discutindo um com o outro, porque está fazendo boca de urna, porque está não sei o quê, porque está não sei o quê. Eu vou tentar, sinceramente, me comportar de uma maneira que eu até nunca me comportei, para ver se não procura, se não encontra, sinceramente. Eu estou sendo sincero, às vezes quando você é sincero, às vezes a pessoa, assim, mas ele mesmo disse que fazia isso, eu já fiz. Se eu tenho coragem de dizer que já fiz, que já discuti, e outros não têm, é problema meu. Se os outros não têm coragem, meu filho, é problema deles. Agora eu queria pedir, sério mesmo, para a gente respeitar uns aos outros, respeitar o direito do eleitor, respeitar a vontade do eleitor, que aonde a gente puder fazer o trabalho, se faz, se pede o voto, é claro, isso é normal, e acabar com essa imbecilidade de véspera de campanha, tá pastorando uns aos outros, isso é uma imbecilidade muito grande, que a gente pensa que isso dá certo. Eu já fiz isso, várias pessoas fez isso é a maior burrada do mundo, isso é besteira, está se colocando o eleitor contra as pessoas, contra o político, contra nós mesmos, que somos os cidadãos políticos, certo? E temos até o dever de dizer isso, quando na política está tão deprimente o cara dizer que é político, nós temos o dever de dizer que somos, porque defendemos o mandato parlamentar. Então a gente queria deixar esse recado, fazer esse pedido a vocês. Pois não, vereador, faça o complemento da minha colocação. E até agradeço mais uma vez, né? Essa questão de fiscalizar não faço mais porque não resolve o problema. Se resolvesse, eu fazia. Agora eu queria pedir, antes que o nobre presidente dê continuidade aos seus pronunciamentos, falar sobre a questão do canal de televisão que eu esqueci de abordar na tribuna, que o senhor possa falar para a gente ter uma sensibilidade. Infelizmente eu não vou poder dizer o nome que merece o rapaz aqui na tribuna, aqui no microfone. Mas esse rapaz já fez uma raiva muito grande a gente. Sinal, terça-feira eu me comuniquei com ele, terça-feira retrasada, não foi terça-feira ontem não. Eu me comuniquei com ele, disse, estou saindo para ir, mas ainda não chegou. Acho que ele veio montado em cima da mãe dele. Ainda não chegou aqui. Quando foi ontem, o Marcos estava lá e foi lá falar com ele, o Marcos Aurélio. Rapaz, estou de saída para lá. Marcos, rapaz, pelo amor de Deus, está deixando uma situação crítica para as pessoas que têm a responsabilidade, como nós também responsáveis. Nós transmitimos. Estava lá na link, dizendo que o rapaz estava de saída. Ribamar falou com o Sandoval, disse, rapaz, estou mandando os 2 técnicos para lá agora para estar lá. Você fica chato para a gente dizer ao povo que está sendo. Nós estamos tomando a providência, nós não podemos fazer outra coisa. Deu problema no aparelho? Foi, mandamos consertar. Mandamos sem autorização de prefeito, sem coisa nenhuma, porque se ele não pagar, eu pago, não tem nenhum problema. Se ele disser, não pago, não tem problema não, a gente paga. Faça uma conta aqui com a turma, a gente paga. A conta isso, eu estou dizendo que ele nunca disse nada não. Não disse nada não, deixa bem claro. Eu digo que se fosse o caso ele dizer que não pagava, não sei nem quanto é o conselho. Mas nós mandamos, eu não sei se também se isso é parte da assistência. Nós mandamos para lá, arranjamos um convênio, né? Mandamos por um carro da prefeitura, mandamos deixar no tempo preciso. Tomamos as providências. Mas o cara é sacana. O cara fica sacaneando com a gente. Ele diz, não, já saiu daqui, é mentira dele. Eu queria que ele chegasse hoje, que hoje eu vou passar o dia aqui. Queria que ele chegasse hoje, porque eu tinha alguns elogios para fazer a ele de corpo presente. Porque é sacanagem. Ele fazer a gente mentir numa rádio, fazer mentir pessoalmente para a gente dizer, não, o homem está saindo de lá. Oh. Aí depois o pessoal chega no meio da rua e diz, tu está mentindo, e eu estou mesmo. Aí eu estou mentindo mesmo porque o cara me disse que estava saindo e eu acreditei nele. Safadeza. Então eu queria dizer que o que nós podemos fazer, tem o telefone dele aqui, quem quiser ligar, pode ligar que ele nem atende. É outra pessoa que atende, não, já saiu. Aí a pessoa pergunta, e aí? Não, já saiu de lá. Agora, saber de quem é que vem, é que eu não sei, você queria fazer? Coloca. Então, para terminar as minhas palavras, eu queria me referir ao seu Zezito. Sinceramente, seu Zezito, o senhor sabe que pelo respeito que eu tenho ao senhor, pelo o ensinamento que o senhor deu a essa Câmara Municipal, essa Casa Legislativa, é triste para a gente. Não pela volta da vereadora Sônia, de maneira alguma. Mas se pudesse ter os 16, para Vossa Excelência permanecer, dando ensinamento, dando sinal, dando prova de sabedoria, de decência,
e principalmente de competência no trato com os nossos parlamentares. E eu sou testemunha da sua competência, seu Zezito, mesmo antes do senhor assumir, porque na época em que eu fui eleito presidente dessa Câmara, eu aqui faço agora uma declaração que poucas pessoas sabiam, eu tinha 3 nomes para me convidar para a nossa assessoria, e o senhor era um deles. O único que não estava era Ribamar, que foi uma pessoa que disse lá na hora, esse era que não estava. Mas Vossa Excelência fazia parte das 3 pessoas em quem eu ia convidar para ser assessor da Câmara. E não vou dizer aqui na presença de Ribamar porque me arrependi, não me arrependi porque tenho demonstrado também competência. Mas tenho certeza que Vossa Excelência não deixaria nada a desejar a uma assessoria administrativa na Câmara pela sua competência, pela sua decência e pela sua sabedoria que tem demonstrado nessa casa. Tenho certeza, seu Zezito. O senhor poderá até voltar. Não que alguns dos nossos vereadores adoeçam, que Deus queira que não. Mas poderá alguém ceder ainda um prazo de 4 meses, tirar uma licença, para Vossa Excelência engrandecer mais uma vez essa casa. Mesmo sem a sua volta, eu tenho certeza que a sua contribuição, como já foi feita, sem estar nessa casa, ainda irá fazer. Porque naquilo que essa presidência tiver dúvidas de algum trabalho legislativo, de alguma interpretação da lei orgânica e do regimento interno, nós teremos, como tivemos, a coragem de lhe perguntar. E Vossa Excelência precisa ser dito que até o presente momento nunca negou o seu trabalho a essa Câmara Municipal, nunca cobrou do seu trabalho a essa Câmara Municipal, mesmo não estando na plenitude do seu trabalho. Eu pediria, encerrando as minhas palavras, aos senhores vereadores, salva de palmas para o seu Zezito por esses 4 meses. Diria ao nobre assessor, o dever meu, reconhecer, pediria ao nobre assessor para fazer a chamada dos faltosos, vez que, mais uma vez, volto a dizer, chegou um vereador após o horário, Francisco Marcos Moreira, mas como hoje tem votação, poderá até a hora da votação fazer outra chamada. Para que depois não aconteça, toda a vida eu venho esclarecendo isso. Se não tivesse votação, não ia ser feita a chamada, ele não poderia participar. Tanto que quando ele entrou, perguntou a mim, pode porque hoje tem votação. E dentro do regimento interno, tendo votação, antes da votação poderá ser feita a outra chamada. Diria ao nobre assessor para fazer a chamada. Dos sautosos. Com autorização do senhor presidente, vamos fazer aqui a chamada dos vereadores ausentes. Aragaci Monteiro Chaves, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana. Muito obrigado, nobre assessor. Senhores vereadores, de acordo com o regimento interno, a sessão está suspensa para o intervalo regimental. Após voltaremos à ordem do dia. Senhores vereadores, retornando do intervalo regimental e dando prosseguimento aos trabalhos, passamos para a ordem do dia. Senhor assessor administrativo, por determinação do primeiro secretário em exercício, de acordo com o artigo 169 do regimento interno, solicito a leitura do edital de ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos fazer agora a leitura do edital da ordem do dia dessa 8ª sessão ordinária. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, e observando o disposto do inciso 1º do artigo 44 do regimento interno desta Casa, o primeiro secretário em exercício da mesa diretora torna público, para conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 28 de setembro de 1994, que constará da seguinte matéria, observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. Primeiro, segunda discussão e votação da proposta de emenda à lei orgânica do município de 30 de agosto de 1994, que propõe revogar o inciso 16 e suas alíneas do artigo 183 da lei orgânica do município de Tabuleiro do Norte. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 26 de setembro de 1994. Primeiro secretário em exercício, vereador Francisco Hilário de Oliveira.
Vereador que queira fazer uso da palavra sobre a segunda votação da proposta de emenda da lei orgânica do município, que propõe revogar o inciso 16 e suas alíneas do artigo 183, pode fazer uso da palavra. Já que nenhum dos senhores vereadores tem nada a dizer sobre proposta de emenda, colocaremos em segunda votação, antes avisando aos senhores vereadores que em primeira votação foi aprovada por unanimidade, com 5 ausências e 10 votos a favor. Colocarei em votação proposta de emenda à lei orgânica número 3, que dispõe sobre, que propõe a revogar o inciso 16 e suas alíneas do artigo 183 da Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte. Se algum dos senhores vereadores quiser que leia, podia não estar presente na sessão passada da votação, quero avisar que é sobre o problema da certidão de nascimento e certidão de óbito. Pois não. Proposta de emenda à lei orgânica. Propõe revogar os incisos 16 e suas alíneas do artigo 183 da Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte. Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte resolve propor a seguinte revogação. Artigo 1º. Fica revogado os incisos 16, alíneas A e B do artigo 183 da Lei Orgânica do Município. Essa emenda entrará em vigor na data de sua promulgação, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Constituição Estadual da Lei Orgânica do Município. Artigo 183. O poder público assegurará à mulher proteção no mercado de trabalho mediante incentivo nos termos da lei que ampara e protege seus direitos, observado o seguinte. Inciso 16. Prestar gratuitamente para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A linha A, o registro civil e certidão de nascimento. A linha B, a certidão de óbito. Porque está entrando em choque, mais uma vez, com o provimento número 03/91 do desembargador José Barreto de Carvalho. Alguma dúvida? Em votação, Denora Freire do Amaral. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Celino Nogueira Barros, sim. Edbenio Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. Ausente. José Dário Freire de Lima. Ausente. Zé Rebouças da Costa. Zé Rosendo Freire. Manuel Moreira de Almeida. Pedro Almeida Maia. Paulo Maciel de Oliveira. Raimundo Dinar da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Provado por unanimidade. Determina a assessoria as providências de imediata até publicação no Diário Oficial. Senhores vereadores, próxima sessão ordinária estará sendo realizada no dia 5 de outubro de 1994, em momento da apuração. Pediria mais uma vez que os ânimos se esfriassem um pouco. Agradecer aos senhores vereadores até o dia de hoje pela compreensão de todos os trabalhos, pedir desculpas pela colocação que eu fiz sobre o problema da entrega do ofício ao tribunal, porque ouvi
uma pessoa dizer que outra pessoa estava dizendo que achava que eu tinha ido só. E eu pedi aqui para as partes interessadas mandarem assessorias. E está lá, está com o doutor Nelson. Quem quiser, pode entrar. Se o sindicato precisar, eu dou até o telefone para telefonar para ele, para dizer o que quiser. Não tem nenhum problema. De acordo com o artigo 171... Você quer falar? Pois não. Vossa Excelência solicitar da assessoria da casa para fazer um documento levantando as perdas dos aposentados da prefeitura, dos inativos, né, que a prefeitura paga, para saber que restante é que a prefeitura tem que tem que devolver para os aposentados que eles se queixam que estão em prejuizado há tempo. Para nós, depois desse levantamento, a gente formar uma comissão, juntamente com o sindicato, e conversar com o prefeito para ver como é que ele vai traçar a política de reaver esse dinheiro para os inativos. Poderei fazer esse ofício. Eu peço ao nobre assessor que faça um ofício ao nosso assessor jurídico, solicitando um estudo aprofundado sobre o problema dos aposentados, as perdas salariais dos aposentados nessa administração. Principalmente depois do acordo, né? Que no acordo foi feito que ele disse que ia reaver essas perdas e até hoje ainda não foi. Foi não, foi não. Esse projeto foi com a tabela ou sem a tabela? Foi com a tabela. Com a tabela do prefeito? Tudo que veio para cá eu mandei para lá. Tudo. Olha o ofício, o que é que diz. E os seus anexos. Olha o ofício. Eu pedi atenção, senhores vereadores, na hora da lida do ofício. Chamei a atenção. Até os últimos anexos entregues no dia 23, isso aí também. Tudo. Bati xerox de tudo. Inclusive, tirei até o projeto para ir, tirei o da sua gaveta. O projeto estava aí na sua gaveta. Eu arranquei a primeira página, bati xerox só da primeira página que estava com seu nome. Depois eu lhe entrego um, porque na hora tinha que ser, já era um dia de sábado, não tinha, domingo já, quando foi feito, foi domingo, e eu tinha que viajar bem cedinho. Certo? Então, senhores vereadores, meu muito obrigado, senhores assistentes, muito obrigado pela presença aqui. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão.